Você já passou por alguma situação de pânico, de síndrome do pânico, que gerou um certo desconforto, deu toda uma analogia na qual você gerou alguns sentimentos que machucou, que te judiou e ninguém te compreendeu? Gerou aquela certa ansiedade, aquele pânico, aquela síndrome do pânico, aquela vontade de sumir? Pois é, eu sou Ney Landes Pessoa, hipnoterapeuta, trabalho no Instituto Simples Assim aqui na Virei, Mato Grosso do Sul, e após a vinheta nós vamos abordar um pouquinho sobre isso. Então, meus amigos, vamos abordar um pouquinho sobre isso. O pânico, a síndrome do pânico, ou o estado de analogia que se encontra, é uma coisa muito, muito surreal para quem vive, para quem infelizmente passa por essa situação. Ao longo dos anos eu comecei a compreender, trabalhando com a hipnose clínica, com a neurociência, com a linguagem límbica, linguagem verbal, não verbal e alguns comportamentos, eu pude notar algumas coisas que o nosso cérebro também, ele guarda inconscientemente. Vamos citar um exemplo. Uma pessoa quando sofre um trauma de pânico, quando é assaltado, embora ela não perceba, mas a nossa parte visual, ela guarda a imagem de todo o âmbito que está, 360 graus, incluindo algumas características do indivíduo, como tom de voz, cheiro, como talvez a imagem que você construiu ali na cabeça, que talvez para você pode ser insignificante, mas para o cérebro tem grande significado. Então, um pânico é gerado a partir do momento que você tem essas informações que é guardada consciente e inconscientemente. Então, digamos que você passa por uma situação de assalto. O timbre de voz da pessoa fica gravado lá. Aquela imagem, por mais que ele esteja com capuz, ou o gesto dele fica gravado lá. O ambiente de 360 graus fica gravado lá. Para nós, pode ser insignificante, mas para o cérebro tem grande significado. Então, um pânico, uma síndrome do pânico, esse medo é gerado se você for posto na mesma analogia. Então, digamos que, por exemplo, você está num lugar com todo mundo junto e, de repente, você, sem querer, você escutou um timbre de voz que é semelhante àquele do ladrão, da pessoa que cometeu o delito do assalto. Automaticamente, seu cérebro cria a analogia, observa que essa informação está lá dentro, esse timbre de voz, e onde gera um pânico na pessoa do nada. Uma síndrome do pânico também é a mesma coisa. Você dá a entender que aquela pessoa está ali presente e, por não ter as características físicas dele, começa a gerar um instinto de autossobrevivência, aquele pânico para você sair dali como se fosse uma autopreservação da vida. Só que chega a tal ponto que a pessoa chega no estado catatônico, ela perde as noções, as referências e começa a entrar num estado muito ruim de isolamento, de tristeza, até mesmo de depressão. O que eu quero dizer com isso? Que talvez tem coisas que para a gente pode não ter significado nenhum, mas para o nosso cérebro, que está sempre em vigília, tem grande significado. A hipnose clínica, o hipnoterapeuta, é ressignificar isso. Então, por exemplo, com a ferramenta hoje da programação neuro, da neurociência, da linguagem límbica, verbal, não verbal, técnicas comportamentais, pode ajudar você que tem pânico e síndrome do pânico. Mas é importante você saber que aquela ilusão do cérebro, ou seja, aquela imagem em ação, ela cria no indivíduo um estado de fuga, ou até mesmo um estado de hibernação, né? Liberando adrenalina, noradrenalina, hormônios que fazem com que a gente tenha uma ação e reação, e automaticamente aciona também o nosso sono vigília ou punição e recompensa, que é a parte do amigdala. Então, se nós pararmos para notar isso, isso pode ser ressignificado. As técnicas de hipnose clínica, por exemplo, elas são extraordinárias porque ela ressignifica esse ato. Ney, mas por que isso gera na gente? Porque, como eu disse, tem coisas que para nós não tem grande significado. Foi um assalto apenas.
mas para o cérebro ele guardou toda aquela imagem, toda aquela analogia, incluindo os 5 sentidos, como o cheiro, o olfato, o paladar, o tato, a audição, a visão, porque o cérebro usa essas 5 ferramentas para poder aprender, capturar a informação. Por isso que, de repente, se você sofreu um acidente em um determinado lugar, por exemplo, de moto, quando você vai passar por aquele lugar, vem a lembrança do acidente. Dependendo do trauma que deu, a pessoa começa a tremer a mão, começa a tremer o pé, a face começa a ter uma certa tremedeira nos músculos. Por quê? Porque é um trauma. E o cérebro, sabendo daquilo, ele tem um instinto dizendo, ó, não passa por aqui, porque aqui você já sofreu um acidente. Por isso que quando uma pessoa ela passa por um trauma, o cérebro entende que aquilo é para ela não passar mais. E para isso, ele gera algum desconforto, né? Hormônios que são liberados, que faz com que você entre num estado de pânico, de síndrome do pânico, né? De fuga, né? Então é uma forma que ele tem para autopreservação, só que a gente não entende. E por isso gera um desconforto imenso. Como eu disse para você, essa síndrome do pânico, esse pânico pode cada vez aumentar mais se não tiver um ressignificado ali. Convido vocês a saber mais um pouquinho. Vou deixar um link aqui embaixo, ok? Sobre o que a gente pode estar auxiliando vocês com a hipnose clínica, com a neurociência, com a linguagem límbica, verbal, não verbal, com técnicas comportamentais e assim vai. Quer saber mais? Clica aqui abaixo, compartilhe com os amigos, se inscreva no nosso canal e seja bem-vindo ao Instituto Simples Assim.